Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Jornalista Juliana Pontorim, trazendo as informações aqui para vocês do Festival Conhecendo os ODS. É uma honra estar aqui nesse palco, trazendo as informações e cada vez uma temática, né? Dessa vez nós vamos falar do Palco Planeta e eu vou dar as boas-vindas para ela, que é superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades na Fundação Amazônia Sustentável. Valcléia Solidade, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Juliana? Obrigada, viu? Sempre é bom a gente entrar no bate-papo desse, falar sobre os ADS, falar um pouco de tudo que a gente está fazendo aqui na Amazônia, especialmente do Amazonas, com temáticas tão relevantes, né, no sentido de contribuir, de fato, para que a Agenda 2030 consiga atingir aí os seus objetivos, quando a gente olha para a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ah, muito bom. Já me empolguei, já da primeira fala. Vai ser muito legal. Você está falando da Amazônia? Você está por aí? Sim, eu estou em Manaus, na sede da Fundação Amazônia Sustentável, aqui em Manaus, na capital. Estamos por aqui há 14 anos trabalhando nesta organização e também trabalhando especialmente com comunidades e populações tradicionais na Amazônia mais profunda. Para você ter ideia, Nossa. em alguns lugares aqui que a gente trabalha, nós andamos 2 horas de avião, 50 horas de barco, muitas vezes para chegar na última comunidade. Então, levar para essas populações, né, o fortalecimento e essas temáticas que estão todas ligadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável tem sido, assim, eu acho que a principal razão, né, da nossa existência como instituição e de nós como pessoas também para contribuir para que realmente nós tenhamos um mundo cada vez melhor e um planeta melhor também para todos nós e para as futuras gerações, né? Ah, fico muito feliz, viu? Manaus deve ser incrível, também tenho uma grande curiosidade de estar por aí, Amazônia. Já quero conhecer mais o projeto para alimentar mais essa vontade que para a gente possa estar juntos, tá bom? Vou dar as boas-vindas também para ela, que é jornalista, já conto um pouquinho da Minibio. Fiquei muito feliz que é uma colega que nós já tivemos em atividade em conjunto, numa pauta incrível em Búzios, ligada ao velejar também. Paulina Chamorro, tudo bem, Paulina? Juliana, muito boa tarde para você, boa tarde também, Valcléia. É um prazer, uma alegria a gente poder conversar hoje sobre ODS e aí a parte que me toca, né? Como a comunicação pode ser uma ponte efetiva para o conhecimento, para engajar, para trazer conservação, para trazer direitos, para toda essa temática dos 17 pontos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por uma coincidência, estou voltando de uma pauta e estou também em Manaus, acabei de chegar, então estou pertinho aqui da Valcléia, nós duas falando aqui direto, então, do estado do Amazonas. Ai, que gostoso, gente. Um oi para todo mundo de Manaus. Espero que a gente esteja com uma audiência bem legal desse lugar incrível. Que bacana, né? Você só está a passagem, né, Paulina? Você não mora aí, né? Exato, eu moro em São Paulo, eu moro próximo do mar, moro na região do litoral norte de São Paulo, na Ilhabela, então minha temática está muito em cima, espero conversar hoje em cima de 2 ODS, o 5 e o 14, que é a vida na água, né? E também a de igualdade de gênero. São temas que tenho colocado muito presente no meu trabalho como jornalista, e é isso, eu desenvolvo a partir aí de São Paulo, e eu estou aqui de passagem por Manaus, porque eu estou concluindo, então, uma grande reportagem acompanhando a pesquisa sendo feita na Amazônia.
Que legal, seja muito bem-vinda, fico muito feliz de revê-la também, e vai ser ótimo o nosso bate-papo. Como a gente tem feito da dinâmica, eu vou agora ler a mini bio da Valcléia, e depois eu dou espaço para que ela fale, a mesma coisa para a Paulina, e depois a gente transcorre um pouquinho aqui com algumas perguntas, tá bom? Porque a temática aqui está sensacional, adorei. Vamos lá. A Valcléia, gente, ela é formada em gestão de políticas públicas, com especialização em inovação e tecnologia social. Ela possui 27 anos de experiência em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Trabalhou 10 anos no projeto Saúde e Alegria, coordenando o programa Mulher Cabocla, microcrédito comunitário, gestão do projeto de artesanato e turismo de base comunitária. Em 2004, ela trabalhou no programa de compensação do gasoduto Coari, ou Coari, depois você me corrige, Manaus, onde coordenou o programa de gestão e organização comunitária em 7 municípios, totalizando 132 comunidades atendidas. Desde 2008, ela trabalha na Fundação Amazônia Sustentável, na gestão do maior programa de pagamento por serviços ambientais, programa Bolsa Floresta. Atua em 16, esse programa, né, atua em 16 territórios, 582 comunidades, totalizando mais de 40 mil pessoas, implementando programas de geração de renda, empoderamento comunitário, infraestrutura comunitária, empreendedorismo, saúde na floresta, entre outros. Atualmente exerce a função de superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades e faz a gestão de 4 programas: Floresta em Pé, Educação para a Sustentabilidade, Empreendedorismo, Saúde na Floresta e 3 agendas: Logística, Articulação Institucional e Infraestrutura. Valcléia, é muito legal conhecer já a sua mini bio. Eu quero que você transforme um pouco desse seu universo, que com certeza tem tudo a ver com o Palco Planeta. Olha, eu costumo dizer que hoje eu sou tudo isso que você fala aí, né, dessa mini biografia, de ter 4 grandes programas aqui na FAS, mais 3 agendas, mas isso é muito de um desejo como pessoa, de ter nascido em comunidades tradicionais, né? Eu sou quilombola, do quilombo de Murumuru, município de Santarém, no Pará, né? Então, eu conheço bem essa realidade das comunidades e dediquei a minha vida a, de fato, fazer pelas comunidades aquilo que lá no passado eu senti falta. Né? Então, até hoje, em muitas comunidades ainda existe muita carência de espaço de educação. E em algumas comunidades você tem até a 5ª série, por exemplo, ainda na Amazônia mais profunda, né? Então, muitas vezes o que acontece? A gente sai em busca de conhecimento para poder trazer esse conhecimento para dentro da nossa comunidade. E é nessa fase que há a desagregação das famílias, né? Porque os filhos vão em busca de conhecimento e muitas vezes troca a mão de obra ali pela educação, e isso, de uma certa forma, causa um impacto na família, causa um impacto na gente ainda quando criança, e eu sempre pensei que ao crescer, ao me desenvolver, ao ter oportunidade, de fato, de gerar benefícios para alguém, eu queria trazer isso para dentro das comunidades, porque queria muito que as famílias não passassem pelos mesmos traumas que a gente passou lá na infância, né? Então, eu tenho 54 anos, por exemplo, e a minha vida toda eu trabalhei no terceiro setor e trabalhei para as comunidades. Então, quando você lê aí, né, do conhecimento, e quanto que a minha capacidade de ir fazendo gestão foi aumentando, né? Você foi lendo aí, eu comecei lá no gasoduto para Manaus, cuidando de 7 municípios, 32 comunidades. Depois vim para esse universo da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma organização que vai fazer 15 anos, ano que vem, e que trabalha também para as populações tradicionais e para a comunidade. Aí já saio do universo de 32 comunidades para 582, para 4 grandes programas. Então, nesses programas aí a gente praticamente trabalha os 17 ODS, né? E porque a gente trabalha com desenvolvimento sustentável em comunidades, né? Então, poder trabalhar nesses espaços, poder, de fato, contribuir para melhorar esses territórios, especialmente para fortalecer, seja
quando a gente fala da questão do ODS 5, que é a igualdade de gênero, seja quando a gente fala do ODS 1, que é a erradicação da pobreza, porque a gente está falando de desafios muito grandes de segurança alimentar nesses espaços, nesses ambientes que muitas vezes não possui essa potência, essa capacidade de desenvolver. Seja a gente falar de energia, nós estamos no estado, no maior estado da federação, e, infelizmente, das 582 comunidades que nós trabalhamos, pelo menos 60% delas ainda só tem energia 4 horas por dia. E onde você não tem energia, você não consegue beneficiar, você não consegue armazenar produtos, entendeu? Então, trabalhar e desenvolver projetos para ir de encontro com essa realidade, melhorar isso, é também um esforço muito grande. E, especialmente, quando a gente também trabalha, como nós trabalhamos aqui, com água segura, né? Então, a gente tem um projeto voltado para a questão da água. E o mais importante de tudo isso é fortalecer os territórios. Eu acho que quando você, de fato, leva o conhecimento para esses territórios, quando você fortalece as pessoas, você consegue desenvolver, evoluir, consegue fazer com que as comunidades melhorem suas condições socioambientais, e você consegue levar o conhecimento e empoderar as pessoas para que elas sejam protagonistas não só do seu território, mas elas possam, de fato, levantar suas próprias bandeiras e possam, com isso, construir um universo diferente, pensando nas futuras gerações, e isso traz para a gente, como instituição, a certeza de que nós estamos no caminho certo, com a nossa missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas lá na ponta, mas especialmente de fato, ser essa ponte que faz com que as comunidades possam se encontrar e com isso se desenvolver, né? A gente costuma dizer muito aqui que nós estamos aqui para, de fato, contribuir para que as comunidades se desenvolvam de forma sustentável, se desenvolvam com muita responsabilidade, mas que a gente tenha clareza, nós que estamos do lado daqui, sentado, e estamos numa zona de conforto, onde a gente levanta daqui e pode ligar e desligar o botão da energia, a gente pode ali abrir a geladeira e ter um alimento conservado, tomar uma água gelada, que a gente possa, de fato, sair daqui e ter uma escola boa, onde a gente possa ali dar uma descarga no banheiro, porque a gente tem água para isso, onde a gente possa, de fato, poder conservar o alimento, beneficiar os produtos que vêm da floresta, gerar renda e gerar também dignidade para essas pessoas. De fato, quando eu ouço, né, toda essa trajetória de gerenciar e de ter cuidado do maior programa de pagamento por serviços ambientais no Amazonas e no Brasil como um todo, isso é um motivo de... Eu costumo falar de muito resiliência, assim, pessoalmente, de ter, de fato, contribuído e ainda contribuir com a vida das pessoas que são como eu. Eu não esqueci de onde eu vim. Então, o que me faz estar aqui de pé hoje, o que faz, de fato, acreditar que um mundo melhor é possível, é justamente porque eu olho muito para trás e eu me orgulho muito de onde eu vim, de comunidade, de ser negra, de agradecer pela minha ancestralidade, de ter realmente lutado para que eu possa ter tido uma educação melhor, para que eu possa ter uma vida melhor hoje, mas eu não posso esquecer que lá atrás muita gente lutou por isso. Eu tenho obrigação de lutar também por aqueles que não têm ainda o mesmo privilégio que eu tive, de estar aqui sentada numa sala com o ar-condicionado ligado, numa mesa confortável, claro, trabalhando bastante, mas pensando que a gente está aqui porque eu li recentemente, que eu acho que foi Gandhi que disse que se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Então, eu acho que é importante a gente levar isso ao pé da letra, de que a vida só faz sentido se, de fato, você saber que você está aqui para servir ao próximo, né? E o próximo também são pessoas que muitas vezes estão muito distantes de você, mas de fato, são realidades que eu vivenciei, e eu costumo falar que estar aqui, fazer tudo isso que estamos fazendo, como instituição, e eu como pessoa nessa instituição, também dar continuidade à história que a gente viveu lá atrás, né? Então, assim, para iniciar essa nossa conversa, dizer isso, que é um prazer muito grande para nós, como instituição, FAS Fundação Amazonas Sustentável, e eu, como fazendo parte dessa instituição, poder estar aqui contribuindo para mudar a realidade das comunidades com responsabilidade e levando acesso
aquilo que, de fato, o povo brasileiro tem direito, né? Isso está na Constituição, água segura, está na Constituição, direitos iguais, está na Constituição, você comer todos os dias, e, enfim, e a gente vive num estado que tem muita riqueza, no sentido de que a gente tem uns rios cheios de peixe, tem uma floresta cheia de produtos, e a gente precisa, de fato, fazer com que essa potencialidade gere resultados para os territórios e também gere resultados físicos, mas com responsabilidade acima de tudo. Juliana. Perfeito, Valcléia. Você já trouxe dados também, né? Trouxe a história, trouxe o orgulho. É muito, muito bacana toda essa parte. Eu vou apresentar, então, agora a Paulina, daí ela transcorre o tempo dela também, depois eu já tenho algumas perguntas para ti. Quando vocês vão falando, eu vou fazendo algumas pesquisas aqui como jornalista também, até com os nomes, né, que vão me aparecendo aqui, isso é muito legal, muito dinâmico, e é muito bacana já conhecer um pouquinho mais a fundo esse projeto, tá? Como eu falei para vocês, gente, Paulina Chamorro é jornalista com mais de 2 décadas de cobertura em temas ambientais. Fez do Oiapoque ao Chuí em um veleiro para o projeto Mar Sem Fim. Teve por 10 anos o programa de rádio da Rádio Eldorado. Atualmente conduz Vozes do Planeta, um podcast pioneiro de temas ambientais no Brasil, com mais de 6 anos de estrada. É colaboradora da National Geographic Brasil, Go Outside e o ECO, e integrante da Liga das Mulheres pelo Oceano desde a sua fundação. Paulina, eu não lembrava que você tinha toda essa qualificação, por isso que você estava lá naquele veleiro. Eu não sou nada de velejar, mas adoro a questão ambiental, estava lá para a cobertura do evento, e é muito legal que você também é chilena, não é? Se eu me lembro bem. E você está no Brasil há quanto tempo? Me conta um pouquinho aí de toda essa parte, que é muito legal relembrar e conhecer um pouco mais. Muito obrigada, Juliana, pela abertura e especialmente a Valcléia pelas lindas palavras. Foram realmente muito inspiradoras e muito emocionante ouvir sobre a sua trajetória tão vinculada e com tanto respeito às suas raízes e pela luta de direitos, né, para que a gente consiga construir um planeta mais justo e mais igualitário. Pois é, eu sou uma chilena que reside no Brasil há anos. Há 5 anos eu recebi o título de cidadã paulistana pelos meus trabalhos aí pela cultura e meio ambiente, principalmente no rádio, que é o veículo onde eu desenvolvi a maior parte do meu trabalho profissional. Eu sou uma fã da comunicação falada, essa comunicação que é democrática, que é inclusiva, que chega a tantos lugares e que pode realmente construir pontes. Mais recentemente, eu tenho me dedicado muito a fundo a trabalhar em como essa comunicação ela pode trazer não somente a inclusão, mas que a gente tenha uma comunicação amorosa, que eu gosto de dizer, essa comunicação que olha para o próximo, como a própria Valcléia estava dizendo agora, que a gente possa olhar para o nosso próximo e entender os diferentes pontos de partida que nós temos na compreensão dos direitos, na compreensão do meio ambiente, na compreensão da conservação do planeta, da Amazônia, de todos os biomas importantes, neste que é o país mais biodiverso do mundo. Também, não é à toa, o meu podcast se chama Vozes do Planeta, justamente por esse interesse incansável de buscar vozes e de ouvi-las e de mostrar de uma maneira interessante para que mais pessoas possam conhecer lutas, possam conhecer e entender onde estão os seus direitos, onde estão os lugares de fala e de engajamento, para que mais e mais pessoas possam trabalhar juntas por esse planeta mais justo e mais conservado. Eu falei agora há pouco que na apresentação que eu tenho me dedicado mais especialmente para o ODS 5 e a vida marinha, porque eu tenho essa paixão dentro de toda a parte da conservação, tem um espaço que ainda é muito falho, que é a questão do oceânica. A gente erroneamente fala, né, que o pulmão do mundo é a maior floresta tropical do planeta, mas na verdade o maior pulmão do mundo hoje hoje não, sempre foi o oceano. É ele que nos traz metade do oxigênio que a gente respira, ele que é responsável por uma regulação climática, e a gente tem uma invisibilidade do oceano dentro das pautas e de como ele influencia na nossa vida. Até aqui, na própria Amazônia, a gente tem toda uma região que as comunidades chamam de maretório, que é justamente onde entram, por exemplo, a questão dos mangues, onde entram
outras áreas que se intercalam entre floresta e Oceano Atlântico e que são fundamentais para a vida de comunidades tradicionais, da própria alimentação global, enfim, são diferentes temas. Então, tenho me dedicado bastante a acompanhar toda essa questão oceânica e litorânea, com tudo isso que implica comunidades tradicionais, cultura, a chamada cultura oceânica que a gente tem aqui no Brasil. E em 2019, junto com mais um grupo de 27 mulheres, nós nos reunimos no dia 8 de março e acabamos criando, eu peço desculpas aí pelo fundo que está acontecendo, como sempre aconteceu desde a pandemia e agora, quando a gente começa a falar, começam as obras. Mas, enfim, em 2019, nós, um grupo de mulheres, criamos a Liga das Mulheres pelo Oceano, um movimento em rede de mulheres, coletivo, para a gente se apoiar em temas que possam trazer a inclusão da voz de mulheres e também a questão do oceano em diferentes frentes, em políticas públicas, em olhar para estratégias de futuro, e então como isso combinado em próprio apoio, justamente em rede de comunidades com a academia. Então, como criar pontes entre o conhecimento e entre o que acontece no litoral e no oceano, sendo mediado e sendo levado por mulheres. Hoje é um grupo coletivo com 2.500 mulheres do Brasil todo e de fora do Brasil. Então, é uma alegria muito grande a gente ver que em 3 anos essa rede cresceu dessa forma, mostrando, então, realmente que caminhar em redes de mãos dadas entre mulheres, a gente consegue grandes revoluções e grandes transformações. Esse é um ponto bastante importante, e aí o ODS 14, como eu já bem expliquei, é um ODS que recentemente eu soube, é o ODS que recebe menos investimento de todos os ODS, então é um papel muito importante, ainda mais num país onde a grande maioria da população mora em áreas litorâneas, onde a gente tem mais de 8.000 quilômetros de costa, onde a gente tem uma série de outros pontos de ODS inseridos nessa vida marinha para a gente olhar. Então, eu tenho tratado bastante disso e, como eu falei, Juliana e Valcleia, eu acredito muito nessa comunicação inclusiva e na comunicação falada, como também uma forma de trazer mais gente para a conversa, de fazer com que a comunicação seja uma ponte realmente inclusiva. A gente lembrar que temos diferentes déficits de tecnologia, de acesso e de outras frentes. Então, a questão da comunicação falada hoje pode trazer educação, pode trazer utilidade pública, pode trazer inserção e saber levar conhecimento sobre direitos, e isso nos torna uma sociedade cada vez mais democrática e inclusiva. Então, eu tenho trabalhado muito dentro dessas frentes, sempre com um amor incondicional pela natureza, e acredito que também trazer um pouco da emoção que a comunicação falada pode nos proporcionar, nos ajuda a amar e entender por que é importante a conservação, por que é importante a Amazônia em Pé. A gente precisa conhecer e amar para entender essas diferentes frentes. Não adianta a gente só chegar e falar assim, não, você precisa defender essa Amazônia, você precisa defender o oceano, a gente precisa amar primeiro, amar para querer conservar. Então, acho que o papel dessa comunicação amorosa cada vez mais tem sido importante nessas frentes, né? E é o que eu procuro fazer dentro das minhas reportagens, dentro do podcast, fazer com que essa emoção seja despertada em diferentes frentes para que a gente possa caminhar juntos para uma sociedade melhor, mais justa e um planeta mais conservado. Juliana, jogo para você de volta. Se deixar, eu vou falando, né? É o que eu mais sei fazer, falar. Ainda mais essa temática que vocês adoram, né? Ambas falando com muito carinho, ambas falando com muito amor, né?
não é uma coisa de pensamento futuro, é uma coisa de pensamento presente, isso é muito maravilhoso. Eu tenho algumas pautas aqui, né, algumas perguntas, eu até fui separando aqui, mas eu vou começar pela Valcléia, que é quem acabou falando primeiramente, mas depois, Paulina, o que eu queria que você trouxesse, assim, alguns cases que demonstram sucesso no cuidado com o mar, né, no cuidado com o oceano, nesse cuidado da vida marítima, né? Quando eu vejo aqui que você falou que velejou de um lugar a outro, porque assim, quando você tem um contato com o mar, eu sei disso porque, por exemplo, o meu marido, ele é velejador, gosta, ele é mergulhador, sabe? Então, assim, tem um contato com o mar que é algo tão diferente que não é todo mundo que tem. Então, quando você falou esse negócio do amor, é muito, acho que isso também, como relativo, a gente precisa cuidar, isso é fato, mas desse contato. Mas eu gostaria que você trouxesse o case. Eu vou pedir desculpa, porque assim, está caindo o mundo em São Paulo, o mundo, trovões e trovões, aí vocês só estão com calor, né? Não tem chuva hoje, não tem nada, né? Porque aqui está caindo o mundo. E a gente já volta... cair um pé d'água, né, Valcléia? Aqui em Manaus acabou de cair um pé d'água grande. Gente, aqui mudou o tempo assim totalmente. Está escuro, tá uma coisa assim de louco, mas graças a Deus com chuva, né, que todo mundo fique bem guardadinho. Aí a gente já volta nisso, tá, Paulina? Se você me permitir, a gente vai um pouco nessas questões. Valcléia, eu também gostaria de trazer isso. Uma das coisas que eu tenho feito aqui nas nossas conversas é a gente trazer cases que deram, né, certo. Quando a gente fala de case, já é por si próprio não dar certo. A gente tem aqui o programa Bolsa Floresta, Floresta em Pé, Educação para a Sustentabilidade. Eu queria que você dirimisse um pouquinho mais sobre isso e que as pessoas pudessem conhecer esses projetos um pouco mais a fundo e, de certa forma, até falar um pouquinho de impacto, de quanto isso trouxe em termos de números, como a gente tem aqui, mas algum fato vivido mesmo por você que está tão próxima a essa comunidade. Tá, então, olha, eu vou começar, né, com a principal razão da Faz Existir, que é o programa Bolsa Floresta, que é o programa de pagamento por serviços ambientais, né? Nós temos aí mais de 9.000 famílias inseridas nesse programa, e esse programa, ele nasce com o diferencial com o ODS 5, que o programa ele é destinado para a família, mas em nome da mulher, por exemplo. Porque o que a gente entende do contexto da vida comunitária, né? Geralmente, quando você envolve os homens na atividade, as mulheres, os filhos acabam ficando em casa e o homem é que vai ali participar da atividade, né? Nós queríamos, de fato, trazer a família. Então, para trazer a família, a gente tinha que trazer a mulher na frente, né? Então, o programa ele é destinado, o pagamento é feito em nome da família, só que para a mulher, né? O cartão sai em nome da mulher. Então, nós temos mais de 8.000 famílias no programa e 88, 89, mais ou menos, % das pessoas que estão no programa são mulheres, né? Por que a gente trouxe isso? Porque nós queríamos, de fato, que a mulher participasse cada vez mais das atividades na comunidade, porque viriam outras ações além dessa, não seria só a ação do pagamento em si, mas nós queríamos, de fato, que as mulheres participassem das agendas que nós tivéssemos dentro no decorrer dos anos, né? E a gente conseguiu, nesses últimos anos, desenvolver outras agendas que nós tivemos as mulheres liderando isso, né? Então, para você ter uma ideia, lá em 2008, quando a gente começou, e a gente tinha ali 14 associações representando 14, 16 territórios, a gente não tinha nenhuma mulher que exercia alguma função de liderança dentro das associações, por exemplo. Então, a gente começou a incentivar para aquelas associações que tiverem mulheres participando, seja como presidente, vice-presidente, secretária, tesoureira, a gente aportava um percentual a mais de recurso para que as comunidades, para que elas pudessem fazer o trabalho de monitoramento e acompanhamento. Qual que é a realidade hoje, né? Nós tivemos aí associações lideradas por mulheres, ainda temos hoje, né, a Floresta Estadual de Mulher de Maués, por exemplo, a dona Itanilde, que é a representante, nós temos na RDS do Atumã a Diana, que é a presidente, no Rio Negro nós temos a Isolena como vice-presidente, e nós temos outras mulheres assumindo o cargo de liderança dentro das associações. Então, se lá atrás a gente não começasse essa estratégia, certamente a gente continuaria, depois de 14 anos, tendo as mulheres
mulheres ainda tendo um papel secundário. Nós fomos muito além. Quando nós chegamos a nível de comunidades e discutir os projetos, nós propomos que projetos fossem elaborados especificamente para as mulheres. Então, hoje a gente tem projetos pousadas comunitárias sendo gerenciadas por mulheres, nós temos restaurante comunitário sendo gerenciado por mulheres, nós temos projetos de artesanato que as mulheres estão na frente gerenciando, nós temos projetos como a questão de produção de rede sacola. Hoje a gente tem produtos de mulheres que estão, por exemplo, no Girau da Amazônia, sendo vendido e comercializado pelas lojas americanas, que é o nosso parceiro, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente começa lá atrás, trazer o programa Bolsa Floresta e a trazer as mulheres para que elas se envolvessem nas atividades, a gente tem esse caso de sucesso, esse case de sucesso que é o programa Bolsa Floresta. E isso se desdobrando em outras ações. Qual é outro case de sucesso que nós temos? É voltado para a educação, né? Nós temos 9 núcleos que são núcleos de inovação, que são como se fossem pequenas universidades dentro das unidades de conservação, em comunidades que estão próximas de Manaus, mas também temos comunidades que estão a distante de Manaus 2 horas de avião, 50 horas de barco, que é o caso do Carauari, né? Onde o que nós proporcionamos dentro desse espaço? Nós levamos educação inclusiva e, inclusive, hoje, nós temos uma parceria com a UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, onde a gente está agora fazendo formação para professores que a gente chama caboclos, que são professores da comunidade, em nível superior, para que esses professores sejam os professores desse território. Porque o que acontece? E o que é o impacto disso na vida das pessoas, Juliana? Por exemplo, quando você é professor, né, que agora é uma exigência que o professor tenha a nível superior, ele faz o concurso, ele é concursado aqui em Manaus, e ele se candidata para ir ser professor lá dentro de uma comunidade a 50 horas, vamos usar sempre as 50 horas aqui de barco, né? Só que quando chega lá, não tem casa para ele morar. Ele vai morar na casa do comunitário. Ou ele vai utilizar uma sala que é da escola para servir ali de moradia. Nesse lugar não tem saneamento, não tem banheiro. O que acontece? Quando o professor vê o barco passar, ele entra nesse barco e compromete-se a qualidade do ensino, compromete-se os dias letivos. Então, quando você forma no local, e esse é um papel que a gente está desenvolvendo como faz, é fortalecer o capital humano na própria região, no próprio lugar, no próprio território, para que, de fato, a gente tenha uma educação mais inclusiva, a gente possa, de fato, ter mão de obra qualificada nesse território. Então, a gente tem hoje, além dessa formação voltada para os professores de nível superior, a gente também, em parceria com o CETAM, que é o Centro Tecnológico do Estado do Amazonas, estamos fazendo formação em pós-médio para alunos de ensino médio que já se formaram, mas voltado para que eles possam desenvolver ações e projetos do potencial daquele território. Eu vou dar um exemplo. Lá no Médio Juruá, a gente fez o primeiro curso de nível pós-médio para de gestão de produção sustentável. Ao invés de o cara fazer ali um final de curso, um relatório, ele fez um plano de negócio, porque é isso que vai fazer com que a comunidade se desenvolva. Então, hoje, nesse lugar, um exemplo, a gente tem uma unidade de beneficiamento de óleos de andiroba e murumuru que eles comercializam e vendem para a natura, por exemplo. Então, esse é um caso de sucesso de que é importante você levar uma educação diferenciada e com esse olhar voltado para a realidade da comunidade. Ainda no que tange a educação, nós começamos a produzir material que fosse voltado para a realidade da comunidade. Muitas vezes a criança nasce naquele território, ele não conhece por que, por exemplo, o rio é de cor branca, o outro rio é de cor escura, ele não entende por que naquele rio não tem o pirarucu e no outro já tem outra espécie de peixe. Então, a gente desenvolveu um material, né, chamado Base de Aprendizado, onde nós fizemos um alfabetário contando, começar a alfabetizar a criança, por exemplo, o ar de açaí. O que é o açaí? Falando da cultura do açaí, o que compõe o açaí, quais são as vitaminas que o açaí tem, a história do açaí,
como é que apanha o açaí, entendeu? Porque ali você, de uma certa forma, está reintroduzindo e fortalecendo a questão cultural, mas, acima de tudo, alfabetizando numa linguagem que é da sua realidade, que é do seu mundo. Não adianta eu trazer aqui, por exemplo, Z de zebra, porque não é a realidade da Amazônia. Entendeu? Não trazer o Y de alguma coisa, o Y é de Yanomami, o A é de Açaí, o B é de Bacaba, o C é de Cupuaçu, o T é de Tucumã, e de fato essa história e trato possa trazer essa linguagem que é voltado para a realidade da comunidade. Para dar mais um exemplo da questão do case da educação, né? E a gente levar para o outro viés, que é o ODS 5, que esse é muito importante, que a gente começou ali a história com o ODS 5, né, de botar as mulheres no programa para serem as gestoras do pagamento e tudo mais. A gente está incentivando muito a questão do empoderamento das adolescentes nas comunidades, mas não só com elas e para elas, porque para você falar de empoderamento, falar de violência doméstica na comunidade, você tem que envolver os homens também. Então, a gente desenvolveu um projeto chamado Deixa a Mana Jogar, que é a história do jogo mesmo, deixa a mana jogar, para que a gente possa, de fato, fazer com que os meninos que são adolescentes, que a gente sabe que essa geração ela tem que internalizar um olhar diferente, né, porque estão vivendo um ambiente muito cheio de patriarcal, um ambiente ainda muito machista. A gente precisa dar um novo olhar, ressignificar essa questão da importância da mulher e do homem estarem juntos, desenvolvendo o território. Então, trazer essa linguagem, falar dessa abordagem, autoestima, né? A gente sabe que, infelizmente, a depressão é uma doença que ela chegou em todos os lugares. A gente tem um índice grande nas áreas indígenas e até em comunidades de suicídio de jovens, e isso está muito ligado a essa questão também da baixa estima, né, que não é estimulado. Então, trazer isso e envolver o futebol, porque eu vou te falar uma coisa, eu sempre costumo perguntar para as pessoas qual é o grupo mais organizado da comunidade. Quando eu chego assim e pergunto, as pessoas falam, mas é da igreja, porque o pessoal da comunidade tem a questão da igreja, é muito forte. Aí o pessoal fala, não, é o clube de mãe. Eu digo, não é, gente, é o clube de futebol. Se tiver um torneio do outro lado do rio e não tiver como ir, eles vão nadando, mas eles vão. Se não tiver dinheiro, em 3 dias eles arrumam. Então, o futebol está muito presente dentro das comunidades. Você vê nas comunidades amazônicas, as casas ficam em volta do campo de futebol. Não marque nada em comunidade depois das 5 horas, porque é a hora da pelada. Então, isso tem um significado muito grande para as comunidades. Então, quando você faz um projeto de empoderamento para as mulheres e coloca, deixa a mana jogar e usa o esporte como ferramenta para empoderar, para discutir, porque a gente tem time de futebol feminino muito potente nessas comunidades, entendeu? Então, você com isso envolve, né? Então, nós, de fato, desenvolvemos esse projeto voltado aí para jovens, né? Foi um projeto piloto em 2 comunidades, a gente está expandindo isso para outro lugar, porque a gente entende que é importante empoderar, é importante levar discussões que são sensíveis ainda na comunidade de violência doméstica, né? Porque tem um alcoolismo também que influencia nisso, e hoje, infelizmente, a gente também tem outras mazelas chegando nesses territórios, como o garimpo ilegal, como a questão do narcotráfico, gente, está sendo assim uma coisa muito que está chegando nas comunidades, a grilagem de terra, o fato da gente ter desprotegido muito esse território nos últimos anos, abriu e criou uma vulnerabilidade que a gente precisa combater o quanto antes, sabe? Fortalecendo as políticas públicas para que isso aconteça. E aí eu quero trazer também mais um pequeno case de sucesso que... Mais um só, tá, Valcléia? Tá. Preciso ir com a Paulina agora, hein? Tá bom, Paulina, só um mais só, que é a questão da saúde. A questão da saúde, acho que a pandemia ensinou muita coisa para a gente, sabe? Ninguém esperava pela pandemia. Então, quando a gente teve que realmente mudar a nossa rota para pensar nas comunidades, pensar que essas pessoas estavam isoladas, sem conhecimento, sem nada, então, ter levado a telemedicina para dentro dessas comunidades, ter colocado da cabeça do cachorro até aqui
Porto de Manaus, polo de teleatendimento, onde a UEA pôde, de fato, fazer esses atendimentos, onde a FUNAT, que é a Fundação da Terceira Idade, que a gente tem parceria aqui no Amazonas, a gente tem um psicólogo como o Dr. Ivo, que está lá no Rio Grande do Sul, mas que as comunidades adoram ele porque ele tem um jeito muito especial de tratar as comunidades. A gente passou para ele toda uma forma de como fazer a abordagem. Então, hoje tem mais de 2.000 teleatendimento. Esse é um case de sucesso, porque a gente chegou em lugares aonde provavelmente não chegaríamos tão cedo. Parando por aqui, esses três são Eu me importantes. encantei, adorei a questão do futebol, sou uma grande fissurada em futebol, concordo com você, futebol é organização, é junto, né? Mas muito legal, deixa as manas jogar, é isso mesmo que vale muito a pena. Paulina, me fala uma coisa, como eu tinha trazido para você essa questão de realmente do mar, do oceano, desse contato, cases do que você realmente acaba passando, me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Só complementar a Valcléia, acabei de voltar de Santa Isabel do Rio Negro, onde estava rolando um campeonato de futebol feminino. Só tinha mulheres jogando, era um campeonato e chegaram de outras comunidades, todo mundo organizado, bateram uma bola, olha, foi emocionante, com a arquibancada, estava uma torcida, foi bem bacana, realmente o futebol reúne mesmo aqui nas comunidades. Bom, Juliana, obrigada aí pela oportunidade também de contar. Eu só queria trazer esse ponto antes de trazer alguns cases e de como podem se integrar as coisas, principalmente quando a gente pensar em cultura oceânica e litoral, mas principalmente se a gente já parou para pensar que você não precisa estar numa área litorânea para ser tocada e tocado pelo oceano. Né? Eu falei no início da minha fala da questão do oxigênio, de metade do oxigênio, mas eu queria trazer outras realidades sobre o oceano para a gente entender de como ele está presente no nosso dia a dia, para que, de novo, né, a gente entendendo possa amar e possa trabalhar por uma conservação do oceano. E o primeiro ponto de trazer é como ele se integra, por exemplo, com a Amazônia. Qual é o papel importante dessas duas frentes, dessas duas grandes massas conservadas para todos nós? Como pode influenciar no que a gente come dia a dia, como pode influenciar no que a gente bebe todos os dias? Tem uma grande oceanógrafa, uma grande referência para todos e todas nós que trabalhamos com o oceano, que é a doutora Sylvia Earle, que ela fala que mesmo que você não toque no oceano, o oceano toca em você. E isso se dá da seguinte maneira. Vamos pensar na questão dos rios voadores, que saem da Amazônia e se distribuem por todo o continente sul-americano e nos proporciona chuva, nos proporciona umidade suficiente para a produção de alimento, para que a gente beba água, para que o solo fique fértil, para que a gente tenha uma distribuição climática melhor. Como é que se dá esses rios voadores? Como eles se dão? Tudo se inicia do oceano. Então, a gente tem uma evaporação, que isso é retido, absorvido pela grande floresta, e depois é devolvido em forma de água, uma grande massa de água, que são os rios voadores, para a atmosfera, do tamanho da vazão do rio Amazonas todos os dias. É isso que a floresta traz para a gente. Então, a partir daí, isso se distribui, essa umidade por todo o continente, e esse valor maravilhoso de como o oceano pode tocar você de alguma forma. Como a Amazônia também, você não precisa estar na Amazônia para entender como a Amazônia nos proporciona um bem-estar para todo o continente, porque ela tem que ser uma luta comum de todos. Por que os direitos dos povos indígenas que protegem as florestas, ou o direito dos povos das florestas, tem que ser um direito de todos nós? Porque são quem mantém essa floresta viva. É a mesma coisa dos territórios, dos maretórios, né, que são os territórios litorâneos,
de comunidades tradicionais que mantém uma cultura, que mantém uma forma de vida e mantém ambientes conservados para todos e todas, né? Então, acredito que tem uma forma de sucesso e assim como acontecem em algumas comunidades, como a Valcleia colocou, nós temos também comunidades de pesca e comunidades em reservas extrativistas muito importantes hoje sendo lideradas por mulheres. Eu queria trazer uma que tem uma proximidade muito grande com a Liga das Mulheres pelo Oceano, temos algumas integrantes da Liga das Mulheres pelo Oceano, que são da AMEX, que é a Associação de Mulheres da Reserva Extrativista de Canavieiras, é um grupo que já existe há 10 anos, e organizado pelas mulheres para levar mais acesso dentro da pesca, para trazer mais acesso e educação para jovens também dentro das comunidades. Então, realmente, a união de forma coletiva e aberta, né, de forma associativa de mulheres, tem trazido também benefícios muito importantes em comunidades de reservas extrativistas, comunidades pesqueiras, que hoje também passam a ter, em forma de liderança, mulheres. E, por fim, eu queria trazer só mais um exemplo, integrando mais a questão também litorânea e da importância da conservação do oceano, de algo muito mais próximo de nós, que é, por exemplo, o ambiente de corais. Nós temos em toda a região do Nordeste uma das maiores e últimas extensões dentro do Atlântico Sul, que é a APA Costa dos Corais, e como entender como a vida marinha se conecta e a cultura oceânica e o turismo e modos de vida de pesca se conectam com a proteção dos corais, hoje é extremamente importante. A gente tem nessa cadeia que é lindíssima, que atrai muitos turistas e traz geração de renda com os corais conservados, a gente também tem a manutenção de formas de vida de importantes peixes para a comunidade de pesca artesanal no Brasil, que se desenvolvem nesses ambientes. Então, manter o manguezal, que é o primeiro estágio de vida de peixes enormes e importantes como o mero, depois manter os corais conservados, que é onde eles vão se desenvolver antes de ir para alto mar, são formas de integrar uma conservação de uma cultura, oceânica do Brasil, aí falando de comunidades de reservas extrativistas, de comunidades de pesca, de manter um turismo que gere renda local também muito importante, e também ganha a biodiversidade brasileira, porque o Brasil estaria contribuindo com uma parcela importante de litoral de espécies que são extremamente ameaçadas. Hoje, a gente já perdeu o planeta 46% dos corais no mundo, e se a gente perder mais isso, a gente vai perder essa função importante dentro do oceano, que é gerar alimento, gerar formas de renda para muitas e milhões de pessoas, Juliana. Então, eu vou trazer só esses pontos que acho que podem, sim, conectar também com essas experiências incríveis que a Valcleia nos trouxe aqui. É muito interessante ver as duas falando. Primeiro que dá vontade da gente sair daqui para o mar, dá vontade de ir para a Amazônia, dá vontade de muita coisa, né? Isso é muito legal. Mas o mais interessante é vocês trazendo essa questão que é a palavra empoderamento, que a gente fala-se tanto hoje em dia, mas já existe, né, há um tempo, da questão da mulher estar em lugares que não são comuns, né, mas que deveriam ser. Você falou de canaviais, outro aqui falando de diversas outras áreas, e isso sendo preponderante para mudanças também, né, mindset mesmo, de conversa e tudo mais. Eu tenho achado isso muito interessante. A gente tem um pouquinho, tempo bem escasso agora, eu vou só direcionar, Valcleia, uma partinha para você, uma para a Paulina, rapidamente para a gente terminar. Eu gostaria que agora vocês pontuassem mais para mim a questão da ODS mesmo. O que de pronto, por exemplo, nos próximos, né? A gente tem 2030, que é ontem, que não é nem futuro, no que tange o dia a dia de vocês, que está sendo feito, o que pode ser feito ainda, e quais são até políticas públicas mesmo, ainda mais nesse quesito planeta, que podem ser implementadas. Eu passo para você, Valcleia, 3 minutinhos mais ou menos, e depois para a Paulina também, tá?
Olha, eu acho assim, um dos ODS que são muito importantes, são dois na realidade. Um é a questão da água, né, gente? Infelizmente, muitos dos territórios que a gente atua ainda, a água potável ainda é, aliás, nas nossas cidades ainda é um problema, né? A gente sabe que nem todo mundo que está nas cidades, mesmo tendo água na torneira, essa água de fato não é potável. Agora, imagina em territórios tão distantes como nas comunidades, né? Onde, infelizmente, os rios estão sendo contaminados por a questão do garimpo e tem a questão do mercúrio, então, às vezes, você tem o rio à sua disposição, mas a água ela não está apropriada para o seu consumo. Mas eu acredito que uma dos ODS assim, que é muito importante, que é uma demanda muito grande das comunidades, é o ODS 7, que fala da energia. Porque onde não tem energia, a gente não tem desenvolvimento. Onde não tem energia, não tem conservação de alimento. Onde não tem energia, você não consegue estudar à noite ou durante o dia, porque você não tem internet, porque se não tem energia, não tem internet. Então, fortalecer essa política pública de levar a energia de forma sustentável, né? E a gente tem um case desse também aqui, onde a gente só conseguimos levar, por exemplo, saúde, educação para esses lugares, porque a gente conseguiu implementar energia solar. Então, levar essa questão da energia é muito relevante, muito impactante para os territórios. Melhora a vida dos idosos, a vida das mulheres, a vida da família como um todo, porque ali você pode, com isso, contribuir para que tudo aquilo que tem no quintal das famílias possam ser beneficiado, você possa ter uma máquina para beneficiar o açaí, e isso pode ser comercializado para beneficiar a polpa de cupuaçu. Então, isso, de uma certa forma, água e energia são dois ODS essenciais e primordiais para quem vive nos territórios tão distantes na Amazônia Profunda, como é o caso de onde nós trabalhamos como instituição, né? Então, pensar nas políticas públicas voltadas para esses dois ODS, eles de fato vão dar assim, uma melhoria muito grande no território, porque a gente já trabalha o empoderamento, a gente já vem trabalhando há 14 anos a melhoria da geração de renda, a gente já vem trabalhando a questão da educação, mas se de fato a gente não prover água segura e potável, e a gente não prover energia para esses territórios, certamente a gente vai estar empurrando para que essas famílias venham procurar as cidades do interior e, com isso, sem qualificação adequada, viver numa situação pior de pobreza do que do território de onde ele já existe, né? E a gente, quando pergunta para as pessoas na comunidade qual é o melhor lugar para você viver, eles dizem, é aqui. Porque eu costumo fazer essa analogia de que, quando você mora numa comunidade, eu morei até os 10 anos, 12 anos em comunidade, o que tem na frente da sua casa? É o rio, você escolhe se você quer comer tambaqui, pirarucu, se quer comer o jaraqui, aqui algumas espécies de peixe da nossa região, né? Mas quando você olha para trás da sua casa, tem a floresta, que você pode escolher se quer tomar açaí, abacaba, comer o tucumã, se você tem a caça à sua disposição. Então, você tem parte do seu supermercado na frente e atrás da sua casa. Quando você não vem morar numa cidade que você não tem à sua disposição, se você não tem emprego, se você não tem dinheiro, você passa fome. Então, vamos fortalecer os territórios, vamos melhorar as políticas públicas de energia, de água, porque dessa forma a gente fortalece os territórios, a gente traz dignidade, a gente faz com que o planeta realmente, essas populações possam viver melhor e com dignidade. Perfeito, Valcléia. A questão da eletricidade é algo tão importante, né? A gente nunca se dá conta porque a gente tem direto. E aí, quando você está falando, e é isso, acabou a energia agora num lugar que tem o escritório, eles mandaram foto para mim via celular, porque ainda se tem energia no celular, né? Juliana, não conseguimos editar. Então, olha isso, uma pequena coisa, um tempo que vai ser super curto, porque daqui a pouquinho já vão, né, voltar tudo, já impede um monte de funcionamento. Imagina numa realidade como essa. Muito legal, viu, Valcléia? Obrigada pelas considerações. Paulina, você, por favor. Bom, se pudesse, a gente fala sempre dentro da Liga, né, e em outras frentes, se a gente pudesse criar mais um ODS, seria o 19, que juntaria o 5 com o 14, né, que seria super importante. Mas para trazer um pouco mais desse contexto e do que eu falei, dessa dificuldade da invisibilidade e da falta de investimento que existe ainda dentro da Marinha, eu escolheria, então, o ODS 14
porque a gente tem algumas frentes para trabalhar que são de bem comum para todos e todas dentro do Vida Marinha. A gente pode trabalhar justamente com direitos de comunidades de territórios dentro do litoral, onde mora a maior parte da população brasileira. A gente pode trabalhar pela defesa desses territórios e também numa prevenção com a crise climática, já que serão justamente esses territórios os mais afetados dentro de uma crise e, consequentemente, dentro das mudanças climáticas, as mulheres também são o grupo mais afetado atualmente. A gente pode trabalhar também, novamente, falando da questão de territórios e de conservação, quando a gente olha, por exemplo, para a questão da exploração, a sobrepesca ou a exploração mineral, que acaba impactando o dia a dia e a vida de milhares de pessoas quando é feito de forma errada, né? A sobrepesca pode trazer uma escassez, o esgotamento do oceano, a falta de alimento, a gente tem uma sobreexploração mineral, que a gente vê aí derramamento de óleo afetando uma série de comunidades, afetando a vida das pessoas. Então, eu olharia e deixaria esse meu recado para o ODS 14, a Vida Marinha, para que a gente possa olhar e entender como o oceano nos toca diariamente e como trabalhar por um oceano conservado e vivo é trabalhar pela vida de todos nós e de um planeta que é azul, né? Então, eu jogo para você, Juliana, de volta. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de revê-la também, de ouvi-la novamente, né, em tantos momentos especiais, e eu achei fundamental esse bate-papo, casou muito bem o que eles marcaram, né, vocês duas estando aqui comigo, que é a questão da preservação, né? Vocês falaram tanto disso, a gente falando de 2 biomas, mas que se convergem todo o tempo. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre vocês, um pouco mais do que vocês levantam como bandeira e mais do que isso, do que vocês ativamente fazem acontecer. Mais uma vez, um abraço para Manaus, agradeço muito a presença de vocês, que legal você também está aí, Paulina, que vocês possam aproveitar um pouco, trocar também umas figurinhas ao final. Obrigada pela oportunidade, viu, Cléia e Paulina? Muito Juliana, nós é que obrigada. agradecemos, foi fantástico falar sobre isso aqui, é sempre muito bom a gente poder, de fato, ver que nós estamos no caminho aí, né? Tortuoso, mas estamos no caminho. O importante é nunca parar. O importante é a gente nunca parar, Exatamente. seguir em frente. Obrigada, meninas. E para vocês de casa que nos seguiram, que está aí no trabalho, ouvindo, trazendo todas as informações para o dia a dia também de vocês, a gente fica muito feliz pela presença. Compartilhem isso. Quanto mais nós compartilharmos, quanto mais nós vamos nos apaixonar por essa realidade que existe e precisamos preservar. Até o próximo painel. Obrigada e até mais.